Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Na segunda-feira, entre segunda e terça-feira, eu troquei algumas mensagens com o nosso pastor Hiker, né? Vocês sabem que ele está fazendo um curso intensivo na área de eclesiologia, com o Mark Dever, ele e o pastor André. Na verdade, eles vão estar retornando agora, acho que quarta ou quinta-feira. E eu comentei com ele que eu desejaria pregar nessa manhã um assunto bastante, às vezes, sensível, né? Aí o pastor mandou um áudio incentivando a falar desse assunto que você está vendo aí na tela, jejum, né? Menos de mim, mais de Cristo, mais de Deus, mais do Altíssimo, menos, muito menos de nós. Então, nessa manhã eu gostaria de falar desse assunto. Eu lembro que nesse tempo de ministério, de mais ou menos de 3 anos, antes de chegar aqui no Pará, podendo pastorear e também trabalhar com plantação de igreja, numa das nossas igrejas, quando eu estava na região de Curitiba, de repente a nossa liderança, né, a liderança estava presente ali naquele momento, nós achamos por bem de convocar a igreja para um período de devoção mais intensa ao Senhor. E eu lembro que naquela cidade, sem a gente conversar, alguns movimentos estavam acontecendo de jejum e oração. Inclusive com a nossa principal igreja de Curitiba, a PIB de Curitiba, do Pascoal Piragini, ele também estava organizando a igreja para que ela pudesse fazer um tempo de jejum voluntário ao Senhor. Não forçado, mas uma convocação voluntária para que as pessoas buscassem ao Senhor. E naquele final de semana eu pude tratar desse assunto com a igreja ali em Curitiba, com a minha igreja, uma igreja pequena em Curitiba, e pude falar desse assunto. E uma surpresa que eu tive após o culto é que alguns membros não tinham assim, a mínima ideia de como fazer um tempo de jejum. Eram pessoas extremamente piedosas, que buscavam o Senhor, mas que ao longo de 2, 3, às vezes 4 décadas de vida cristã, nunca tinham separado um tempo de qualidade para buscar a face do Senhor. E eu queria nessa manhã justamente falar desse tema, jejum. Para algumas pessoas, eu sei que existem os extremos, especialmente na cultura brasileira. Para alguns, o jejum é um assunto relacionado ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Para outros, é o extremo, né? Uma forma de manipular Deus. Eu vou jejuar e Deus tem a obrigação de poder responder a minha lista de oração. E eu gostaria de convidar vocês a gente olhar nas Escrituras. O que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca desse assunto? Será que jejum ainda é válido nos dias de hoje? O que é, na verdade, jejum? E se ele é válido no dia de hoje, como jejuar? Será que o jejum abre portas mesmo? Pelo que deveríamos jejuar? Então é isso que eu gostaria de tratar um pouquinho nessa manhã com vocês, tá bom? Quando nós olhamos no contexto do Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver que essa disciplina espiritual fazia parte da vida de grandes homens do passado, ali do Antigo e Novo Testamento. O jejum, sabemos que Deus nos deu algumas disciplinas cristãs, como estudo, leitura, estudo e meditação das Escrituras. A oração é uma das disciplinas espirituais. A comunhão na igreja é uma das disciplinas espirituais que Deus nos deixou. Nós temos algumas disciplinas muito importantes à luz das Escrituras. Mas quando olhamos na questão do jejum, será que ela tem a sua validade no dia de hoje? Como eu disse, quando olhamos para grandes homens do passado e mulheres, nós vamos ver, exemplo, Davi jejuou. Em vários momentos é referido isso. Daniel, então, nem se fala, ali naquele profeta maior. A Esther,
convocou, lembra? A princesa Esther, a rainha Esther, convocou a nação de Israel a orar, porque um decreto para exterminar os judeus foi dado por o rei persa Assuero. Esdras foi um homem de muito jejum, Neemias, Joel, Moisés, Zacarias, Jeremias, Josias, Josafá. Jesus, antes de começar seu ministério, aquele período intenso e sobrenatural na presença de Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O que dizer do apóstolo Paulo? Em vários momentos a Bíblia menciona esse tempo de jejum do apóstolo Paulo. Os discípulos, os apóstolos, os profetas e mestres da igreja de Antioquia, os presbíteros. Olha que coisa interessante, grandes homens e mulheres do passado e do presente. Após o período da história da igreja, você vai ver Agostinho de Hipona, era um homem que passava tempo na presença do Senhor, inclusive usando o elemento jejum. Nós temos Martinho Lutero, João Calvino. Calvino ele faz uma defesa muito clara da importância, às vezes, de nós buscarmos especificamente a Deus através da aflição. Daqui a pouco eu vou estar explicando. Temos aí John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Era alguém na sua biografia que é muitas vezes mencionado, e tantos outros e homens e mulheres do Senhor. Então, veja, a gente percebe que o jejum fazia parte de algumas pessoas que tinham essa caminhada, mantinham essa caminhada com o Senhor. Mas antes disso, o que é jejum? Uma definição básica nas Escrituras: jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período e propósito específico. Então, jejum é isso, é a abstinência, de alimento sólido e líquido por um período de propósito específico. Ou, segundo Richard Foster, ele vai dizer que é a privação de comida por motivos espirituais. A confissão de fé de Westminster, dos presbiterianos. Muitos olham para os irmãos presbiterianos e falam assim: eles são muito frios. Mas na sua principal confissão há uma convocação, das vezes da igreja tirar o tempo, os irmãos, para poder ter esse período de abstinência com propósito específico de buscar a presença do Senhor por meio do jejum. Então vai dizer que é privar algo ao corpo com o objetivo de servir ao Espírito. John Piper, no seu livro, ele escreveu um livro inteiro sobre a importância do jejum. O nome do livro é Fome de Deus. Está lá na Amazon, você pode baixar no seu Kindle. Ele vai dizer o seguinte: o jejum é uma forma de dizer a Deus que aquilo que mais precisamos e desejamos não é pão, mas o próprio Senhor. A definição de John Piper. Do Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: que jejum é a abstinência de algo legítimo por um tempo, com o propósito de buscar a Deus em oração e humildade. Olha que coisa interessante. A minha definição, vou arriscar de fazer a minha definição. Para mim, jejum é um ato de humilhação, renúncia e o total reconhecimento da dependência de Deus. Essa é uma definição específica. E aí, percebemos a importância dessa dependência do Senhor na busca dele por meio do jejum. Nós vamos ver que nas Escrituras, o jejum nunca é um ato isolado. Sempre vem acompanhado da oração. Interessante. Então, quando a gente define jejum, não podemos esquecer, não é um ato isolado. Se for um ato isolado, é apenas regime, ou passar fome. O jejum na Bíblia sempre vem acompanhado daquele momento de qualidade de oração, de conversar com o Senhor. E às vezes de meditar na sua palavra. E vamos perceber também que na Bíblia nós temos jejum de 1 dia, de 3 dias. Pessoas que fizeram 7 dias de jejum e oração. Temos o caso de Daniel, 21 dias na presença. Ele não comeu absolutamente nada. Ele vai dizer lá em Daniel capítulo 10. E também temos jejum de 40 dias. Moisés fez esse jejum 2 vezes. E o nosso Salvador também o fez no deserto, 40 dias e 40 noites, orando e jejuando na presença do Senhor. Quando olhamos, vamos dar uma olhada rapidamente o jejum no Antigo Testamento,
Olha só, o jejum sobre a lei mosaica era ordenado apenas no dia da expiação. Abra na sua Bíblia, Levítico 16, versículo 29. E o versículo número 31. Olha só, aqui aqui Deus está ordenando o quê? O jejum, nesse dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava diante do Santo dos Santos e oferecia uma oferta pela culpa da nação, pelo pecado da nação. Então, o que diz Levítico 16, 29? Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma. Em nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Versículo 31. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Você pergunta assim, mas pastor, aonde está jejum aqui? Aonde está? E eu concordo com os comentaristas, tá? É unânime entre estudiosos, que afligir a alma significa abster-se de alimento. Ou seja, essa expressão é tradicionalmente interpretada como um jejum total. Abster-se de alimento do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do dia seguinte. Mais ou menos 25 horas. Entende? Essa expressão aqui, afligir a alma. Era um mecanismo no dia da expiação, onde era feito um jejum nacional de 24 a 25 horas. Nós temos também uma referência disso no Salmo 35, versículo 13. Olha o que o Davi vai dizer em relação a isso. Essa expressão aqui. Salmo 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Olha a mesma expressão. Como é que Davi jejuava? Afligindo a sua alma, abrindo mão de coisas boas para algo muito melhor. Qual é algo muito melhor? A comunhão com o Senhor. De tirar tempo de qualidade para estar na presença do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que pelo menos um dia, até hoje, chamado Yom Kippur, aquele dia do perdão, para o judaísmo nos dias de hoje, é um dia inteiro de jejum. Até hoje eles praticam esse dia festivo de arrependimento da nação. Então, o jejum no Antigo Testamento, o jejum sobre a lei mosaica era ordenado apenas no dia da expiação. O jejum era praticado em tempos de aflição. Às vezes era jejum público no Antigo Testamento ou privado. Você vai ver guerra ou ameaça de guerra, como em 2 Crônicas 20, verso 4, a vitória estupenda de Josafá sobre Moabe e Amon. Ele convoca toda a população, porque sabia que não tinha escape senão confiar no Senhor por meio do jejum e oração de arrependimento. Então você vai ver que guerra ou ameaça de guerra, muitas vezes esses líderes convocavam a nação para buscar a presença de Deus. Um perigo eminente, como foi citado a questão de Esther, né? O rei persa, Assuero, influenciado por aquele maldoso Amã, editou uma lei permitindo o extermínio do povo judeu em toda a face da terra. O que Esther e Mordecai vão fazer? Eles proclamam um período de jejum. E você vai ver a poderosa mão de Deus atuando. Quando a nação se arrepende e busca no Senhor a resposta, e não através de estratégias humanas ou diplomáticas, não, apenas e tão somente no Senhor. Você vai ver também que o jejum era praticado como forma de arrependimento e julgamento de Deus, né? Tem outras referências, mas vamos pensar até num povo como Nínive. Quando Jonas vai em Nínive e proclama que Deus vai julgar Nínive. E de repente aquela população inteira se arrepende. E aí o rei, convoca um período de jejum, lá em Jonas 3:5, como forma de arrependimento e pedir para que Deus tenha misericórdia da nação. Você vai ver também no jejum no Antigo Testamento como uma forma de consagração e intercessão pelo povo. Temos Neemias, capítulo 1, de 4 a 7, onde ele está ali, era ministro do rei, Artaxerxes. Ele recebe a notícia que Jerusalém está desolada, totalmente destruída. O que ele faz?
ele jejua como uma forma de consagração e também de intercessão a Deus. O que dizer de Daniel capítulo 9, verso 3? Olha o que diz Daniel 9:3. Voltei ao rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, sabe? Você vai ver o relato de Daniel confessando o pecado dele e da nação. Se tem alguém no Antigo Testamento que é irrepreensível, é o profeta Daniel. E ele se coloca como um intercessor perante a nação. Porque Daniel capítulo 9, ele entende, ele está lendo Jeremias. E ele entende que o período na qual a nação ia ficar no cativeiro já estava terminando. Conforme tinha dito o profeta Jeremias. E ele chora. E ele fala: Senhor, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. E ele ora para que Deus tenha misericórdia da nação. Lá no capítulo 10, versículo 2, né? Daniel capítulo 10, versículo 2, ele também se consagra e ele também intercede para a nação. O famoso relato dos 21 dias de jejum de Daniel. Olha o que ele vai dizer no verso 12. No verso 2, ele vai dizer que ele ficou 3 semanas, tirando tempo de qualidade para estar na presença do Senhor. No versículo 12, assim, então, né, um anjo disse para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim, Daniel. No primeiro dia que ele agendou para tirar esse tempo com o Senhor, através do que? Da oração, do arrependimento, do jejum. Aí aquele anjo aparece a ele e fala assim: olha, eu vim como resposta, porque no primeiro dia a sua oração foi ouvida, Daniel. Mas quando você olha para o versículo 13, você fica espantado. Porque Daniel, na hora que ele estava jejuando e orando, ele não tinha noção que estava vendo o quê? Um conflito espiritual. Aquilo que os teólogos chamam de batalha espiritual. Lá no versículo 13, Daniel 10... Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí ele começa a compartilhar, né, revelações de Deus para a vida de Daniel. Mas Daniel não tinha nem noção. Imagine, ele colocou um propósito de jejuar 21 dias. Né? Eu nunca jejuei 21 dias. Eu imagino como foi... Que desafio imenso para a vida de Daniel. Mas se ele desistisse no 10º dia, 15º, no 20º dia. É interessante que o texto mostra que Deus respondeu, mas ele não tinha a mínima noção, né, de que Deus estava preparando ele para uma resposta grandiosa. Porque Deus, geralmente, ele surpreende quando a gente se aproxima dele em espírito e em verdade. E aí nós vamos para o Novo Testamento. Olha só o Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Diz assim. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Percebe aqui? A igreja de Antioquia, buscando a face do Senhor, oração e jejum caminhando juntos. Eles precisavam de discernimento. E o Espírito Santo falou claramente para aquela igreja: separa os melhores que você tem aí, que vocês têm aí. Quem? Barnabé e Saulo, para a primeira viagem missionária. Lá em Atos capítulo 14, versículo 23, assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Percebe? Uma igreja envolvida mais e mais em fazer a vontade do Senhor. Inclusive na escolha de homens que iam liderar a igreja, dos presbíteros. Eles estão aqui orando e jejuando. Nós vamos ver no Novo Testamento também que o jejum foi um dos modos como Paulo se recomenda como ministro. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios 6, verso 5. Pelo contrário, em
tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos jejuns. Se você continuar a leitura, vai dizer na dependência do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo era alguém também que caminhava, né, tendo esse prisma. Jejum, menos de mim, mais de Cristo, mais de Deus, mais do Altíssimo, na minha vida e no meu ministério. Mas vamos voltar lá rapidamente em Mateus 6, versículo 16. Olha só, Jesus aqui está no Sermão do Monte. E ali, nesse contexto do capítulo 6, 3 práticas comuns dos judeus que refletiam a fé que eles tinham em Deus. Tá? 3 práticas espirituais. Uma delas era dar esmola, a outra era orar e a outra era jejuar. E aqui no verso número 6, olha que Jesus vai dizer em 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então percebe aqui, Jesus não disse, se jejuardes. Inclusive em troca de mensagem com o nosso pastor Rai, que ele comentou comigo, que alguns anos atrás ele pregou aqui na igreja. E o tema da mensagem do pastor Rai, que alguns anos aqui foi, não é se, mas quando. Não é se, mas quando. Não é se jejuardes, mas quando jejuardes. Ou seja, que Jesus ele pressupunha que os seus discípulos, em algum momento, ia buscar mais intensamente a comunhão com Ele, de uma forma a integrar justamente essa espiritualidade chamada jejum. Jejum. Então veja, Jesus não disse, se jejuardes, mas quando jejuardes. O jejum não é um mandamento sim direto, não é mesmo um mandamento direto como oração. Né? Oração é um mandamento direto. Orai sem cessar, orai em espírito, orai uns aos outros. Mas é interessante que o jejum não é um mandamento direto, mas é esperado como prática natural de quem? Do discípulo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, mais uma vez, note o que Jesus afirma logo no início do versículo 16. Quando jejuardes. Jesus aqui assume e pressupõe que um cristão é alguém que jejua. Mais uma vez, percebam que Jesus não diz se jejuardes. Percebam que Jesus não diz se jejuardes, mas quando jejuardes. Aqui Jesus assume que jejum era uma coisa boa e que seria praticado pelos seus discípulos. Jesus tem um propósito não de proibir o jejum, mas sim de ensinar o modo correto de fazê-lo. Por quê? Porque os fariseus, os líderes religiosos tinham deturpado tudo. E aí ele vai corrigir, né? Considerando que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, eventualmente, vai praticar isso na sua vida. E ali no texto, Jesus ordena, unge a cabeça e lava o rosto. Isso tem um propósito muito simples, a discrição. No jejum devemos afligir a nossa alma e não o nosso corpo. É certo que o corpo também sofre com jejum, mas como diz o puritano Mateus Henry, deixe o corpo sofrer, mas não deixe transparecer. Por quê? Porque jejuar é abster-se do bom para alcançar o que? O melhor. É abster-se do bom alimento, do bom restaurante, de uma boa bebida. Para quê? Para alcançar o melhor. O que é melhor? A presença do Senhor, o pão da vida, a água da vida, o nosso Deus. Então, a gente vai ver isso acontecendo. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14, se você quiser abrir, diz assim, Jesus também falando sobre o jejum. Olha só, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, na verdade, você vai ver que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, tá? Então, os discípulos de João lhe perguntaram, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de o quê? De jejuar.
Não é interessante? Jesus, longe de banir o jejum, assume que seus discípulos jejuarão. Assume que seus discípulos orarão, buscarão a face do Senhor. Por quê? Claro, naquele contexto, né, é período de intimidade, de festa, não havia necessidade de jejum. Se você vai num casamento, né, você não vai no casamento para participar da festa e ficar de jejum. Pelo contrário, né, você faz jejum antes, durante o casamento você vai entregar teu jejum. Você vai desfrutar daquele momento de festa. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Ele está presente, é coisa maravilhosa e gloriosa demais. Mas ele também pressupõe que quando, no caso dele, mostra sua morte e ressurreição gloriosa. Então, a ausência da sua presença física, né? Os discípulos iriam orar e adorar ao Senhor através do jejum. Então, o que mais, meus irmãos? Olha o jejum no decorrer da história. John Piper, então, no seu livro, que trata do assunto, chamado Fome por Deus, ele vai dizer o seguinte: quase em toda parte, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande destaque, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso de espiritualidade. Talvez isso explique a negligência do jejum em nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. E ele fez uma pesquisa na história. Os movimentos de Deus, trazendo avivamento, estava incluído, claro, sempre o arrependimento, a oração. Mas em alguns momentos também o fator jejum, buscar a face do nosso Deus. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele vai dizer o seguinte: ele afirmou que em um período de quase 100 anos, nem mesmo um único livro foi escrito sobre jejum. Interessante, né? Eu tenho o privilégio de ter muitos livros na minha biblioteca. 30 anos que eu tenho investido em livros. E eu fui procurar esse tema, eu fiquei até meio envergonhado. Eu não tinha nenhum livro. Eu tive que adquirir às pressas, né? E aí, puxa vida, as escrituras nos incentivam e falam tantas vezes da importância do jejum. E confesso que eu fiquei assustado. Mas o jejum fez parte do mover de Deus em muitos momentos na história, tá? Então, meus irmãos, olha só. A Bíblia adverte sobre a forma correta e errada de jejuar. Então, eu queria rapidamente falar sobre isso, tá? Tem a forma errada. Por isso que muitas vezes pessoas se afastam, talvez, de uma disciplina espiritual válida, né, a ser praticada eventualmente. Mas olha só a forma errada de jejuar. Tem gente que acha que o jejum é uma forma de obrigar Deus a atender os seus pedidos. É uma postura equivocada. Deus não comercializa suas bênçãos. É inútil utilizar qualquer artimanha contra Deus para convencê-lo a satisfazer nossas vontades. O Pai Celeste não se relaciona com seus filhos através do quê? De barganhas, de negociata. Essa é uma forma errada de jejuar. E tem um capítulo inteiro, se você tiver tempo, aliás, né? Tenta fazer tempo, hoje ou de repente no início da semana, leia Isaías 58. Fala sobre jejum. E Deus, ele chama a atenção de toda a população de Israel, dos profetas, dos líderes, em relação a um jejum que ele não aceita. E ele vai dizer do jejum que ele aceita, tá bom? Então, veja, a forma errada. Tem gente que acha que o jejum é uma forma de obrigar a Deus a atender a seus pedidos. Segundo, tem gente que pensa que jejuar é martirizar-se para agradar a Deus. Também não é isso. Aliás, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, lá em Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Samuel está chamando a atenção de Saul. Não adianta martirizar-se se você não está arrependido, se você não está buscando agradar ao Senhor em todas as áreas. Então essa é uma forma incorreta de jejuar. Outra forma incorreta, tem gente que pensa que o jejum em si mesmo é purificador e salva. E, né? Ele é meritório. Não é. Sem arrependimento e mudança de atitude, ninguém é aceito perante a face de Deus.
Por essa razão, o Senhor condena o religioso que lhe oferece sacrifício de jejum, enquanto a sua vida está cheia de infrações. Então, ele não é um meio de purificação de forma alguma. Por quê? Porque sem arrependimento e mudança de atitude, ninguém é aceito perante Deus, né? Através da ação, especialmente do Espírito Santo. Outra forma equivocada, tem gente que jejua só para ter aparência de grande espiritualidade. É o que estava acontecendo no Novo Testamento, né? Eles tiravam uma selfie, todo em jejum, né? E colocava no Insta. Aí, né, não tomava banho, deixava o cabelo todo desarrumado para chamar a atenção. E Jesus condena esse tipo de atitude. Então tem gente que jejua só para ter aparência de grande espiritualidade. Aí você me pergunta, então, pastor, para que serve o jejum? Então, primeiro, o jejum é o gesto através do qual o homem declara sua total dependência de quem? De Deus. É um gesto, entende? Onde você vai abrir mão de coisas boas para buscar algo muito melhor, essa dependência no Senhor. Aliás, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele já começa com o quê? Lá no deserto, com jejum e oração. Ao se consagrar, Cristo obteve Jesus absteve não apenas do alimento físico para buscar a face de Deus. Ele foi além, ele rejeitou o orgulho, as riquezas e o poder humano que foram ofertados. Essa atitude expressa que não há nada em todo o universo que possa nos satisfazer, a não ser a comunhão íntima com quem? Com Deus. Isso que o Deus Filho ensinou. O Filho de Deus, essa dependência do Senhor, né? Abstendo de tantas coisas. Então, o jejum é um gesto através do qual o homem declara sua total dependência de Deus. Outra coisa, o jejum é uma forma de expressão de arrependimento sincero perante quem? Perante o nosso Deus. Embora o jejum não purifique os pecados, ele pode ser um gesto válido para demonstrar forte arrependimento por causa de determinada iniquidade. Pecado é vencer a inclinação carnal da nossa própria vida. Como Neemias vai ensinar, como foi citado aqui. Olha lá em Neemias 1:4, versículo 7, 1:4. Olha só, ele vai dizer o seguinte, lembra que eu comentei há poucos instantes? Ele recebe o relatório que Jerusalém está sendo alvo de zombaria, porque a cidade está destruída. E ele chora. Ele diz assim no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia por aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele se inclui. É uma forte expressão de arrependimento sincero. Ele fala no verso 7, temos procedido todo corruptamente contra ti. Então você percebe que é uma forma de expressar arrependimento sincero, dizer, Senhor, me ajuda. Tem essa área que eu não consigo mais lidar. É um pecado recorrente, tem escravizado o meu falar, o meu pensar, tem estragado o relacionamento. Lá em Joel capítulo 2, versículo 12, Joel também convoca toda uma nação para demonstrar, através do jejum, esse forte arrependimento sincero perante Deus. Nós já citamos aqui a questão de Jonas 3:5, né? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Percebe o valor do jejum? O verdadeiro jejum também é uma atitude espiritual e não propriamente física. Olha só, apenas deixar de comer não é jejum espiritual. Em nada adianta abster-se das refeições e naquele horário ficar nas redes sociais e naquele horário assistir Netflix. Nesse caso, o corpo fica sem comida enquanto o espírito é contaminado. O jejum bíblico é uma prática espiritual em que a pessoa se afasta o máximo que pode para o quê? Consagrar-se a Deus. É fazer isso.
Deus, nesse período, nesse horário, eu quero fechar a porta aqui do meu escritório no trabalho, ou de repente do meu quarto, eu vou colocar em modo avião, meu celular, e eu quero estar na presença do Senhor. No início é uma batalha, a nossa mente entra em conflito, pensamos em tantas coisas, mas é uma disciplina. Deus me ajuda a ajustar o foco, a pensar mais no Senhor sempre, do que na minha própria vida. Então o verdadeiro jejum é uma atitude espiritual e não propriamente física. Outra coisa, através do jejum, o crente pode ouvir a voz de Deus e conhecer a sua vontade. Veja, afastar das influências cotidianas, a oração, a leitura bíblica, ganham uma conexão mais íntima com Deus. Por isso que a igreja de Atos 13 se reuniam para orar e jejuar. Eles precisavam do quê? De discernimento. Havia muitas outras vozes, ruídos. Era necessário que eles se aquietarem para ouvir mais ainda a voz poderosa do Senhor. Então eles proclamam que um tempo de jejum, oração e leitura das Escrituras, como a gente leu lá em Atos capítulo 13. Então, através do jejum, o crente pode ouvir a voz de Deus e conhecer o quê? A sua vontade. E também, por último, o jejum é um meio pela qual as nossas ansiedades e carências são entregues a Deus. É uma forma de você lançar sobre Ele, como nós cantamos aqui, algumas coisas que nos incomodam. No jejum, o cristão apresenta sua incapacidade para encarar os desafios da vida. Ao fazer isso, ele entrega nas mãos de Deus os seus problemas e aflições. Deus, não só louvar ao Senhor, e é muito importante que a gente possa louvar a Deus através do jejum, mas é um meio de você fazer isso, sabe? Você vai ver isso em Crônicas, em Esther. Jesus promete, lembra na fala de Jesus em Mateus capítulo 6? Jesus promete que o Pai, que vem em secreto, recompensará aqueles que jejuam com a motivação correta. John Piper, em seu livro, ele afirma que é bom e correto querer buscar a recompensa de Deus no jejum. Aí ele vai dizer o seguinte: Jesus não ofereceria algo se fosse inadequado almejá-lo. O que é adequado almejar? A recompensa que vem do Senhor. A recompensa que vem do Senhor. Então, o louvor humano é a recompensa dos hipócritas. A aprovação de Deus é a recompensa dos que o buscam com sinceridade. Com sinceridade. E aqui uma precaução, meus irmãos. Mais uma vez, lembre-se que jejum não é ganhar uma resposta à oração. Deus não pode ser chantageado pelo nosso esforço humano, ok? Deus pode responder nossas orações e Ele as responde por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. O jejum simplesmente nos prepara para a sua resposta, entende? Faz bem para a alma, faz bem para a mente, faz bem para o nosso planejamento estratégico de vida. Então, queridos, um pouquinho, esse assunto é... Olha, quando eu comentei com o pastor Rai que eu ia falar essa manhã sobre o jejum, depois bateu um arrependimento daquele, viu? Eu já tinha avisado o pastor, né? Porque o assunto é tão amplo, eu fiquei impressionado. E olha que eu já estudei isso quando estava em Curitiba, 12, 13 anos atrás. Ele é amplo, é vasto. Mas aqui fica uma dica para vocês, tá? De repente, você nunca jejuou. E aí vai um incentivo, tá? De você talvez experimentar pular uma refeição essa semana. Quem sabe? Não sei, um café, um almoço, ou um dia, se você puder. Mas use aquele tempo para estar na presença do Senhor, para se deleitar diante dEle. Olha, eu não só porque eu ia pregar aqui, né, mas eu fiz 2 vezes essa semana, né? Não foi fácil, faz tempo que eu não fazia um bom tempo. E quando eu resolvi pular o almoço, eu fui convidado para ir para restaurante, churrascaria, eu falei, miserável, nunca convida, né? Vai ser justamente hoje, né? Não, mas eu não vou pular, eu vou manter firme o que eu propus no meu coração. Então, se você nunca jejuou, tenta agendar, tenta experimentar esse momento na presença do Senhor. Quem não pode jejuar por motivos médicos, então
Tenta participar de algum jejum em espírito de oração, espírito em verdade. Entendeu? Faz sua refeição, mas geralmente a nossa refeição é 1 hora, né? Aquele tempo de período ali que você tira para ter um tempo de refeição de qualidade, né? Faz isso em espírito de oração. Você não pode jejuar, né, abrindo por motivos médicos, mas tenta se organizar para ter esse momento de qualidade. E quem aqui jejua regularmente, mantenha isso, mas evite o orgulho espiritual, né? Aquilo que Jesus quis nos ensinar. Ou seja, não caia nessa tentação. Continue, né, fazendo isso com frequência, regularmente, mas jamais se orgulhe disso. É graça sobre graça de Deus na sua e na minha vida. Amém? Amém. Meus irmãos, eu queria orar, pode ser, eu queria sentir de orar, queria que você fechasse seus olhos, e de repente, né, você poderia dizer para o Senhor, olha Senhor, com a sua ajuda, eu gostaria de me comprometer a empenhar um dia, uma refeição, ou um momento da semana para conhecer melhor o Senhor e a sua vontade por meio do jejum. Eu queria orar, de repente você vai dizer sim para o Senhor, onde você estiver, tá bom? Você vai fazer, de repente, isso para o louvor e glória do nosso Deus. Deus, quero agradecer de todo o coração, porque o Senhor tem investido na nossa vida. O Senhor nos deixou várias ferramentas e disciplinas espirituais para o nosso aproveitamento. E Deus, nos ajude a usar da melhor forma possível a nossa devoção à Tua Palavra, a nossa intimidade por meio da oração. E também, Deus, eventualmente, nos ajuda a praticar o jejum bíblico, a dizer para a nossa alma, a afligir a nossa alma, a dizer claramente, nem só de pão viverá o homem, mas sim da Tua Palavra, da Tua presença. Deus, eu não sei se alguns aqui estão tomando essa decisão de fazer isso essa semana, algum momento da semana, mas que o Senhor possa ajudá-los nesse compromisso, fortalecendo, e para que eles experimentem mais e mais a intimidade íntima com o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos, no nome dEle. Amém, Senhor. Amém.